A gente passa por diferentes fases na vida, não é? Nós passamos por fases em que acreditamos mais nas coisas, fases em que acreditamos menos, as fases em que somos bobos, as fases em que nos achamos muito espertos. Mas existe uma fase na nossa vida, acredito que na vida de todo mundo, que também acredito que seja aquela fase da adolescência, em que você acha que você tem uma grande missão para cumprir nesse mundo, não é? Bem na fase da adolescência, creio. Eu passei por essa fase na minha adolescência, lá pelos meus 16 anos, e acho que isso durou até uns 20 e poucos anos. Então eu pensava assim que eu tinha uma grande missão para cumprir nesse mundo, uma missão assim, uma espécie de, que eu seria uma espécie de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa nesse sentido. E aí eu me preocupava nessa época em descobrir qual era a minha missão, para que grande missão eu tinha vindo a este planeta, né? Essa era a minha grande preocupação. E aí eu ia lá, eu desempenhava o que eu tinha que desempenhar, né? Eu estudava, e aí comecei a trabalhar, mas mesmo assim a minha grande preocupação era essa. Qual é a minha missão neste mundo? Para o que é que eu fui designada, que eu precisava descobrir? Mas aí o tempo foi passando, e o tempo vai passando na vida de todos nós, não é? Um inexorável tempo. Na mitologia grega era o Cronos, o deus do tempo, aquele que comia, engolia os seus filhos, né? Os comia vivos, que é isso que o tempo faz com a gente. Então esse Cronos foi passando, por isso a gente fala idade cronológica, então os anos. Cronos foi passando, Cronos foi engolindo a minha juventude, algumas das minhas expectativas, alguns dos meus ideais, e no final das contas eu descobri que eu não conseguia descobrir qual era a minha missão, tipo aquela missão impossível 1, missão impossível 2, pois é, acabei não descobrindo qual era essa grande missão que eu tinha, porque eu era uma pessoa especial, afinal de contas eu tinha que ter vindo a essa terra para uma coisa especial. No final das contas, né, depois de tantos anos procurando essa missão, eu descobri que o que importa não é você saber qual é a sua missão, mas sim desempenhar essa missão. Como assim? Se você não sabe qual é a sua missão, como você vai desempenhá-la? Pois é, porque a maioria de nós não foi designado para essa missão em outdoor, né, que vai ser anunciada em outdoor. Quero dizer, missão assim como a missão do Chico Xavier ou da Madre Teresa. A maioria de nós não vai ficar para a história, para a grande história, não vai para os livros de história, não vai ser estudado pelas gerações futuras, não. A maioria de nós tem uma missão com as pessoas com as quais convive no seu dia a dia. Então existem as grandes missões que são você educar um filho, por exemplo, para que esse filho seja honesto, para que esse filho seja íntegro, para que exista uma pessoa a mais no mundo com a qual você pode contar. Você no sentido de você quem criou o filho, ou as outras pessoas que convivem com ele. Uma pessoa a mais na qual se pode confiar. E, portanto, uma pessoa a menos da qual se deve desconfiar. Né? Isso já é uma grande missão. A outra missão para a qual muitos de nós foram designados neste mundo é aquela missão, como eu já falei, de todos os dias você está passando pela rua, você vê um morador de rua com um cachorrinho e aí você para conversar com ele, você o enxerga como um ser humano, que ele é um ser humano tanto quanto você. Isso também faz parte da nossa grande missão. Então essa grande missão, ela implica as ações que você faz no seu dia a dia com os semelhantes de todos os dias, que são aqueles semelhantes que também não vão parar lá nos anais da história, que não vão ser estudados, mas que são as pessoas que vão formando uma rede, né? E aí se você falta nessa rede, falta um elemento, falta um elo da cadeia, né? Que é você. Então quem vai desempenhar essa sua função se faltar você? Outra pessoa vai ser designada para o lugar? Talvez, é possível, mas não vai ser a mesma coisa. Então eu acabei descobrindo que eu estava, sem saber, cumprindo a minha missão no meu dia a dia. Talvez um pouco melhor ou um pouco pior, de uma forma um pouco melhor ou um pouco pior, mas não seria diferente se eu soubesse qual era essa missão. Também eu a desempenharia da mesma forma. Agora eu sei, agora talvez a minha responsabilidade seja maior, né? Então é essa a nossa grande missão, é a missão de olhar para os outros com um olhar
de, de companheirismo, um olhar de caridade, mas não é aquela caridade de esmola, não. É aquela caridade de você saber que o outro é um outro como você, que você é o outro dele também, né? Às vezes a gente é um outro muito ruim, né, para o nosso outro. Às vezes a gente é um outro muito ruim para nós mesmos. Mas a gente está aí nessa missão. É a nossa missão de todos os dias. Não vamos para a história, mas sem dúvida vamos ficar na história individual das pessoas com as quais nós convivemos, as quais nós porventura tenhamos ajudado e as quais, sem dúvida, vão se lembrar de nós, mesmo quando nós partirmos para outro lugar, que eu não sei qual vai ser, se ele vai para a história, se ele não vai para a história, mas a verdade é que nós vamos partir. Mas se tivermos desempenhado realmente a missão para a qual viemos aqui, essas pessoas com as quais nós convivemos vão se lembrar de nós. E a nossa missão, então, estará mais ou menos cumprida.